já que a gente se reúne um pouco, né, vai ser tratado 3 assuntos de suma importância. A abertura vai ser feita em uma cidade falando de influenza. Pessoal, Santa Catarina é o segundo estado maior produtor de carne de frango do Brasil e o primeiro de exportação, né? Então, muito disso se deve ao nosso estado sanitário, né? Então, a condição sanitária é boa. Então, às vezes a gente enxerga a cidade como inimigo, mas na verdade é um parceiro que está ao nosso lado, dando aqueles puxãozinhos de orelha, igual o pai faz com o filho, né? Paqueando o caminho certo. Tem aquele ditado que diz assim, né? Um problema de manejo, uma galinha mal recriada, o cara que não cuida bem da produção, ele pode dar um prejuízo grande para a empresa. Agora, uma doença disseminada em toda a empresa fecha as portas. É isso, Suzana Mato, foi gerente da Agrovelho. Então, quero passar a palavra da doutora Carmen Regina Vieira, médica veterinária da cidade, que vai estar falando sobre influenza. Boa tarde a todos. A gente agradece a oportunidade de poder estar trocando umas ideias aqui com vocês, porque a gente está num momento assim, bastante delicado, bastante desafiador. Já tem aqui muitos rostos amigos conhecidos, a gente está sempre por aí acompanhando os colegas, né? Eu, particularmente, trabalhando aqui na UVL de Orleans, era para ter outros colegas aqui que não puderam estar presentes, porque a gente está tendo outros treinamentos. A gente não para de ter videoconferência, reunião, treinamento, revisão de checklist, atende o Ministério, coloca mais um checklist e prova por A mais B que nós ainda estamos negativos, porque a gente está entrando num momento muito desafiador em termos de América. Nós estamos vivendo ali um período em que está reemergindo a influenza aviária, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha como está o cenário no mundo, como está o cenário em Santa Catarina. Como o nosso amigo ali falou, nós somos os maiores produtores e os maiores exportadores de carne de frango. A nossa carne chega hoje em 152 países. Então, a gente brinca, né, que de cada 3 franguinhos que a gente come no mundo, 1 sai aqui do estado de Santa Catarina, tá? Então, essa é a nossa importância, a importância de todo esse pessoal que está aqui e a SIDASC sempre trabalhando junto com vocês para manter esse status de excelência de sanidade agropecuária que é reconhecido internacionalmente. Por isso, quando qualquer delegação chega aqui para fazer uma vistoria, o Ministério imediatamente manda para onde? Santa Catarina. E a gente recebe o pessoal e a gente leva nas granjas e a gente mostra o status sanitário e a gente mostra gráficos de produção, de criação, de rentabilidade, inclusive para investidores que vão chegando aqui, que não está consumindo, levando os nossos produtos. Então a gente vende a imagem de Santa Catarina e para isso a gente precisa do estado sanitário. Então a influenza aviária é causada por um vírus. A gente acabou de sair, estamos ainda saindo bem sequelados de uma pandemia do Covid, né? Nós tivemos aí o Covid que assolou populações no mundo inteiro. Parecido com ele, agora a gente está tendo o influenza vírus. Ele é um vírus que está em todos os continentes hoje, exceto só quem não tem influenza hoje no mundo é a Oceania. Todos os continentes estão tomados, esses focos estão aumentando a cada dia mais. Em novembro do mês passado, nós fizemos um treinamento em Presidente Getúlio, que era focado para a sanidade suína, que era o nosso maior alerta. No segundo dia de seminário de treinamento, nosso foco se voltou para a influenza aviária, porque começava o primeiro foco no Chile. E hoje a América do Sul está quase tomada pelo influenza vírus, só não tem ainda o Brasil e o Paraguai. A 200 quilômetros, 280 quilômetros de nós já temos mais de 80 focos na Argentina e no Uruguai. Tudo começou com aves migratórias, mas agora nós já temos também na avicultura comercial. E a gente vai ver a repercussão disso agora. Então, esse vírus ele é altamente contagioso, da mesma forma que o coronavírus. Ele é um vírus envelopado, ele tem aquele desenho ali na capinha, né? Ele tem esse desenho aqui, ó. Tem essa capinha verde, ele é um vírus envelopado. Isso dá uma boa resistência para ele, mas esse vírus envelopado também é um vírus fácil da gente eliminar.
são 16. Só colocar uma apresentação aqui. Só ali, ó. Isso. Aqui, isso. Então a gente tem 16 tipos de H. E já temos 9 tipos de M, são essas proteínas que eles têm, a proteína H e a proteína M, circulando por aí. Então é H1N2, H5N8, H3N7, cada uma com um potencial de infecção diferente, cada uma entrando na célula e sofrendo um tipo de migração que a gente não consegue prever o que a gente vai ter daqui a um mês, daqui a 6 meses, para estar projetando uma vacina, para estar projetando um cuidado. Então, para nós, influenza ainda é letal em termos de saúde das aves e letal em termos da nossa economia como maiores produtores e exportadores de carnes e de ovos. Tá? Pode acontecer em mamíferos? Também pode, mas o enfoque hoje, o cenário do mundo hoje nos leva para a influenza nas aves. Já existe algum potencial de contágio nos seres humanos? Existe, bem pouco ainda, mas existe. Mas esse vírus, ele entra e fica no trato respiratório inferior, ou seja, na parte de baixo dos pulmões. Talvez os cientistas acreditam que por isso seja difícil a gente fazer a transmissão de humano a humano. Se ela ficasse no trato superior, a gente fosse tossir, produzir secreção, como é o caso do coronavírus, o contágio seria muito maior. Mas a devastação para nós é a questão da economia. Quando a gente fala de sinais clínicos, a gente tem que lembrar que existem 2 tipos de influenza que nos interessam muito: alta patogenicidade e baixa patogenicidade. A baixa patogenicidade dá poucos sintomas leves e média mortalidade. Mas o que está acontecendo no cenário do mundo hoje? Alta patogenicidade, que são sinais clínicos muito severos ou a mortalidade em torno de 90% a 98% entre 12 a 48 horas. Isso significa o quê? O final do plantel, o final de uma economia de uma cidade inteira, de uma região inteira, certo? Isso é muito importante da gente entender. Não vai querer passar o nome para nós? Não quis. Tenta voltar. Não acessível, sem internet, tá bom. Vamos ficar devendo o vídeo então. Ali a gente estaria vendo o sinal clínico predominante na ave, que é o sinal neurológico. A ave fica se debatendo em círculo, agonizando até morrer. Isso é um sinal clássico da influenza de alta patogenicidade. Mas em muitos momentos a gente pode acabar não vendo esses sinais dentro de uma granja. Não quer dizer que a gente vai ver, porque o vírus está sofrendo muitas mutações, muitas diferenciações num espaço muito curto de tempo, porque a disseminação dele é muito rápida. Então, o que pode nos acontecer? Isso aqui aconteceu na Argentina, da pessoa ir verificar um aviário comercial de corte à noite e ao voltar de madrugada está com mais de 90% das aves mortas. Qual era o sintoma aqui? O que o produtor ia ter de reclamação, de notificação? Aqui não deu nem tempo. Então isso aqui não é para a gente assustar, é para a gente mostrar para vocês cenários reais. Isso aqui também teria nos vídeos disso, mas a gente não tem internet, é para a gente entender a cada semana o que está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde Animal vai notificando, vai mostrando os vídeos, vai mostrando como está o comportamento do vírus, para a gente entender que é muito rápido a transmissão e a mortalidade. Mas se acontecerem sintomas, aqui todo trabalhador, integrado, técnico, o MT tem que estar atentos. Sinais neurológicos, apatia das aves, dificuldade de locomoção. Muitos produtores têm relatado uma diarreia aquosa bem intensa, né? Um churrilho, né? Vamos falar bem popular, que acomete mais de 50% do plantel. Talvez tosse, secreção, edema de cabeça, inchaço de cabeça, mas, como a gente lembra, pode acontecer essa mortalidade
integradores, buscar a cidade e notificar imediatamente. Porque isso aqui é um tipo de situação que a gente não tem como deixar para depois, nem como tratar, nem como jogar embaixo do tapete, nem como esconder. Porque a propagação é muito rápida. E por onde elas vão chegar para nós vai ser pelas aves migratórias. Nós temos aqui no Brasil, 5 rotas migratórias. Então a gente recebe aves migratórias por todos os lados. E nós temos um foco mais intenso agora entre os meses de abril e maio. Em seguida que começar a esfriar aqui no hemisfério sul, essas aves vão migrar de novo para o hemisfério norte, é o que a gente está aguardando, que aí talvez, conforme a propagação acontecer aqui, talvez a gente consiga ficar num grande sonho da Disney, com apenas os focos em situação de aves migratórias, que a gente chegue a não ter na agricultura comercial, certo? Então a principal aqui para nós, onde a gente vai ter mais aves, é a Rota Atlântica, que pega o nosso Brasil todo, de norte a sul, bem como o Brasil Central. E aqui para Santa Catarina, a Atlântica pega todo o nosso litoral e nós ainda pegamos uma parte da Rota Brasil Central também. Então é bastante importante, por isso a possibilidade de estar presente nos nossos aviários. A questão da transmissão é isso aqui, o tanto de focos que a gente vai registrando ao longo dos dias. A Argentina teve um foco, no dia seguinte teve 5, depois teve 10, 18, 25, 34, certo? Então a propagação é muito rápida. As aves silvestres são um hospedeiro natural do influenza vírus e são os mais resistentes, tá? Como hospedeiro natural, elas são reservatórios, então elas vão voando, vão migrando e vão espalhando o vírus durante muito tempo antes de manifestar os sintomas. Tudo isso a gente está falando para quê? Porque daqui a pouco nós vamos chegar aqui na possibilidade, que é o que nos interessa na prática, tá? Então, a partir do contato com essas aves migratórias, as aves de subsistência, as aves de fundo e tal, vão poder estar se contaminando. É o que tem acontecido em todos os países. América do Norte, Canadá, América Central, Ásia, continente asiático inteiro tomado, porque a gente sabe que na Ásia não existe controle sanitário, existem aquelas feiras livres, sem nenhum critério de higiene, com todas as espécies e idades misturadas. Então, ali é um coquetel dos vírus se misturarem, é a festa da promiscuidade, os vírus se misturam e as aves migram e vão atingindo todos os continentes, tá? Então, a forma de contágio é através das aves migratórias. Elas podem estar infectadas se não adoecer, mas existe um grupo de aves que é o que mais adoece, que são os chamados canceriformes, que são os gatos, os gansos, os marrecos e os patos. Então, esses são os mais sensíveis e delicados, tá? Que a gente tem também migratórios aqui na América do Sul. Então, a forma de transmissão, a gente vai pegar as aves migratórias para subsistência para comercial, certo? A questão da globalização, dos mercados de feiras, da criação do digital. Por isso a gente pega no pé do pessoal. Quem trabalha em aviário não tem a ave em casa. Seria maravilhoso poder ter, seria, mas não podemos, não devemos, não é saudável. Nem para nós, nem para a granja. Então não dá para a gente ter periquito, papagaio, cacatua, não dá para ter galinha, não dá para ter linguiça, não dá. Porque esses animais têm contato com aves migratórias, nós teremos contato com eles, nós vamos entrar na granja e vamos levar todos os contaminantes para dentro da nossa granja. E muitas vezes a gente chega em propriedade e tem lá uma ave, e tem alguma coisa, a gente compra uma integradora. Não tem como ser diferente, não podemos. Principalmente nesse momento a gente não pode arriscar de forma nenhuma, que a gente está falando aqui do futuro de toda a nossa sociedade, porque a questão econômica também nos mantém de pé, também nos mantém sustentando as nossas famílias e nos mantém trabalhando. Então isso aqui, nós tínhamos lá em dezembro de 2022, hoje a gente já tem aqui
de cada país. Aqui mostra o tanto de aves que a gente tem no estado de Santa Catarina. Obviamente que o oeste concentra bastante, mas nós estamos aqui na região carbonífera, temos uma expressividade muito grande de matrizeiros de frango de corte, e um tanto também bem significativo de aves de postura comercial. Nós aqui, pegando desde o Passo de Torres até Orleans, que a gente compreende a grande região de Criciúma, que é a nossa delegacia regional, nós aqui temos o maior número de matrizeiros. Orleans tem 38 matrizeiros, só no município de Orleans. Agora, vocês imaginam se a gente tem um foco, precisa eliminar quantos quilômetros em volta desse foco e ficar sem o nosso motivo de sustento, que é a arte, tá? Só em termos de planta do CIF, ó, Santa Catarina tem 18 frigoríficos de CIF, então aptos para exportação. 18 frigoríficos são quantas famílias trabalhando ali, esperando a matéria-prima que nós temos desenvolvido. Nós, então, somos os maiores exportadores de carne de aves no mundo. E se vocês prestarem atenção, se a gente pegar somente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dá mais de 75% do que é produzido no Brasil. Tá? Então, a nossa importância não é pouca. O nosso cenário, ele é bem desafiador, ele é bem diverso, mas a gente precisa se unir, trocar informações, esclarecer e se armar de ferramentas que nos façam defender a biosseguridade de cada granja na nossa região. Então, como maiores exportadores, no ano de 2022 a gente teve uma renda de 8,9 bilhões de dólares, que foi 29% a mais do que em 2021. Então, o ano de 2022 foi um ano recorde de exportações, certo? Então, nós estamos aqui, ó, entre os únicos países do mundo onde ainda somos livres de influenza aviária. Aí a pergunta que fica é, até quando? Até quando estaremos assim? A cidade tem trabalhado dia a dia em inquéritos, vistorias em aves de fundo digital, colheita de amostras, acompanhamento das granjas, para a gente comprovar ao Ministério que nós continuamos livres da influenza aviária. Todos os dias. Se a gente positivar, nós teremos assim um efeito de cascata, né? Porque toda a cadeia produtiva vai ser afetada. O que acontece se nós tivermos, algo muito importante, se nós tivermos a influenza apenas com aves migratórias? Digamos que a gente tem um foco no litoral. Nós tivemos há 15 dias atrás uma suspeita em um pelicano no município de Penha, perto da região do litoral sul. E ali deu negativo. Mas digamos que fosse positivo aquele animal no município de Penha. A única garantia que nós já temos, de acordo com o artigo 10 do Estatuto da Organização Mundial da Saúde Animal, é que essa situação não faria afetar o nosso status sanitário. Só que a gente tem que considerar que muitos países que compram de nós, eles decidem o que eles querem e o que eles não querem. E eles podem colocar algum embargo em algum momento. Não, eu não quero ovo de 30 quilômetros, não vou receber ovo de exportação, 30 quilômetros do raio do fora. E aí, o que a gente vai fazer? Só o mercado interno não absorve a nossa demanda de produção. A gente precisa do mercado externo para gerar demanda, para gerar preço, para gerar valorização do nosso produto. Para isso, então, o Ministério da Agricultura tem um plano de contingência contra a influenza. Um dos critérios é isso que a gente falou agora, tentar não receber embargos no caso da gente positivar somente com aves migratórias.
Agora, se acontecer na avicultura comercial, nos matrizeiros, na avicultura de rostura, a gente vai ter que estar negociando esse status, a gente vai ter que estar sendo o mais breve possível na delimitação do foco, no isolamento do foco, na erradicação do foco, para que a gente fique o mínimo possível de dias sofrendo embargos, trancando o produto no mercado interno, desvalorizando o produto. Porque à medida que a gente parar de produzir, os boletos não param de chegar na nossa porta, né? A gente vai continuar tendo as nossas contas para pagar, então a gente precisa bancar esse status sanitário para a gente bancar a nossa vida, para a gente bancar a nossa família. Não é só uma questão de reconhecimento. Nossa, como é lindo o Brasil ser livre da influenza, não é só isso. Isso é o que banca o nosso país. E nós todos bem sabemos que o agro banca o nosso país, né? Então, Santa Catarina também tem o seu plano de contingência para controle de influenza. Nós estamos fazendo aí um levantamento de todo tipo de mortalidade de aves silvestres e migratórias que nós recebemos, fazendo, já desde o ano passado, incrementamos aí coletas na avicultura industrial, que eu estive em muitas granjas aqui coletando no ano passado. Já iniciamos neste ano a coleta nas aves de fundo de quintal, então até agora já foram mais de 10 municípios só aqui na nossa região completando as suas coletas de aves migratórias, que a gente tem que terminar até o dia 31, nós aqui em Orleans já encerramos, e com isso a gente vai garantindo, salvaguardando, comprovando que continuamos negativos para essa doença que é tão avassaladora, certo? Então aí a gente vai monitorando. Lá no oeste também existem a questão dos compartimentos, que eles vão sendo monitorados e garantidos no seu status sanitário. Então aqui estão descritos, né? A vigilância passiva é quando vocês chegam para nós e notificam. Em dezembro, antes do Natal, eu tive 3 notificações de produtores que tinham aves em fundo de quintal, 2 produtores de leite, um produtor de subsistência, ligando, chamando no WhatsApp: Carmen, está morrendo ave, morre uma, morre 2, morre 3, não sei o que fazer, para aí, vamos lá. A gente larga prato, larga almoço, larga tudo, corre lá. Realmente as aves tinham sintomatologia respiratória, não tinha neurológica, foi coletado. Felizmente não era nada relativo à influenza, era laringotraqueite, que nós já somos zona endêmica de laringotraqueite, né? Mas aí o que a gente comprova com essas 3 coletas? Foram negativas para a influenza, positivas para a laringotraqueite, que é realmente pela avicultura de fundo de quintal que as doenças vão chegando. E aí tu atende uma propriedade que ali a menos de 2 quilômetros tem um aviário comercial de frango de corte, certo? Então a gente recomenda que as pessoas não tenham, ou quem tem subsistência nesse momento, crie as aves em ambiente fechado, telado, para que elas não tenham nenhum contato com outras aves, principalmente com aves de subsistência e com aves silvestres. E aqui a parte que realmente nos interessa na prática, a gente está falando tudo isso, contextualizando tudo isso, porque a gente precisa chegar aqui naquele conjunto de medidas que a gente vai tomar no nosso dia a dia, na nossa rotina, para manter a nossa granja isolada, cercada, telada, bem limpa, livre de aves silvestres, livre de aves migratórias, livre de visitações. Né? Um aviário não é circo, não é para receber visita. A pessoa que trabalha na granja, ela deve trabalhar única e exclusivamente naquela granja. Não dá para a gente ficar recebendo pessoas que andam lá e cá. Eu estava falando com os meninos na coleta da semana passada, a Granja Faria está fazendo vazio sanitário assistido, né? O pessoal pode dizer que está em vazio, mas vai ter que cumprir mais um tempo de vazio antes de chegar e entrar nas granjas para prestar o serviço. Então, qualquer um que chegue ali, né, vai comprovar o seu vazio sanitário. Não, eu estava de vazio. Tudo bem, vamos fazer mais 3 dias aqui, vai ficar aqui bem bonitinho, sentadinho, esperando. Vai ter outras tarefas para fazer antes de estar entrando nas granjas, porque isso é muito importante para nós. Então, nosso portão
tem que ter a placa ali de proibida entrada, o nosso arco sanitário tem que estar funcionando de todos os lados. Às vezes a gente vai na granja, o arco sanitário é caolho, funciona um lado só, aí lava só metade do veículo, a outra metade não lava. Às vezes lava só com água. Ah, mas hoje eu esqueci, eu nunca esqueci. E eu assim, ó, eu dou azar, porque quando eu chego lá foi o dia que o cara esqueceu. Nunca tinha deixado sem botar um detergente, um desinfetante nesse arco. Hoje foi a primeira vez. Eu fico até me sentindo mal, eu saio dali, eu vou me benzer. Daí eu vou para outra granja, depois do vazio sanitário, o cara diz de novo, nunca tinha deixado o portão aberto, os cachorros dentro da granja, foi só hoje. Então o negócio é comigo, né? Porque eu sei, não vai ser, né? Quando o Dalton vai, ninguém faz isso, quando o Charles vai também não. É só quando eu vou lá. Daí esqueceram, é negócio de azar, né? É complicado. Entra na granja só quem é convidado, só quem cumpriu o vazio sanitário, só quem tem uma função determinada. Eu não entro em granja se eu não tiver realizado um vazio sanitário. Se tiver com alguma enterite, com alguma gastroenterite, não entra também. Deve assinar o livro de visitas. Qualquer veículo que vai entregar a ração, que vai recolher ovos, tem que fazer higienização. Tem que ter o registro no livro também, para em caso de necessidade a gente rastrear onde andou esse veículo e poder depois ir correndo atrás do foco da disseminação, da rota que essa pessoa fez, certo? Não devemos nem visitar, nem receber visita. A Carmen chega na granja e ela diz assim, mas o que aconteceu com essas passarinheiras? Daí os guris, pois é, e o vento levou. Ah, foi essa noite. Caiu metade das passarinheiras, não tem. Às vezes tu entra e tem canário, pardal, tico-tico dentro da granja. Tudo primeira vez. Tudo primeira vez. Tá? Mas isso é o que? Biosseguridade. Biosseguridade é um elo. Um elo de uma corrente. Então a gente tem uma corrente aqui com vários elos que vão dar uma biosseguridade para nós. E mesmo assim é capaz da gente não conseguir de tão rápida e veloz que é a propagação desse vírus, de tão fortes e intensos que são os sintomas. Quando eu falo de uma corrente, qual é o elo mais importante da corrente? O elo mais importante é o mais fraco. O elo que rebentar aqui, gente, ferrou. Qualquer um. Se o portão está aberto e entrar o contaminante, ferrou. Se não tem controle de roedores, ferrou. Cascudinho tomou conta. Inseto, mosca, água sem cloro. O pessoal esquece bastante a cloração também. Às vezes a gente chega na granja e tem 2, 3 potinhos de fita de cloro vencido. É bem baratinho, né? 50 centavos uma caixa daquelas, né? E o pessoal não testa o cloro, não reabastece o cloro, mas tudo primeira vez, só quando eu vou lá. Nunca tinha acontecido isso. Água superficial, água maltratada, água sem cloro de forma nenhuma para as nossas aves, pelo risco da contaminação e também porque para a gente manter elas com um sistema imune bem favorável. As medicações somente que é recomendado pela integradora. Se eu chego lá e existe medicamento fora do que está estipulado, existe frasco vencido, existe qualquer coisa alheia à movimentação da granja, a gente descarta. Material inservível dentro da granja, algo que eu não vou usar, algo que é lixo, algo que é entulho, remove da granja. Não deixa nem no entorno, porque aquilo ali vai atrair animais silvestres, aquilo ali vai atrair cães, vai atrair aves. Água parada também. Poxa, mas a Carmen implica que tem água empoçada ali, mas está chovendo. Vamos fazer escoar essa água da granja. Vamos manter aquele 2 metros para a gente poder andar em cima de um piso no entorno da granja. E se eu tenho água parada ali, eu tenho contaminação. Se eu tenho contaminação, também estou atraindo aves. Atraio aves ali para dentro daquele espaço do terreno da nossa granja. Vai acumular fezes, a gente vai pisar ali. Vou entrar na granja, o que eu preciso ter para entrar na granja?
Lavar os pés, né? O lavador de pés ali, o degermante dentro daquele negocinho que está sempre seco, acho que tem vazamento, né? Os técnicos aí têm que cuidar, porque a gente chega na granja e o lava-pezinho ali está seco. Está seco, não tem nem a água que dirá um desinfetante. Tem que ter onde bater os pés, tem que ter o cal. A gente pisar, obrigatoriamente eu tenho que pisar no cal para entrar, de preferência de bota. Senão a gente vai querer, agora vai esfriar, vai ficar botando o pezinho, não vai querer botar o pezinho de bota. Roupa exclusiva para trabalhar dentro da granja, calçado exclusivo para trabalhar dentro da granja. Tá? A gente está aqui chovendo no molhado, literalmente, porque vocês sabem fazer tudo isso. Mas muitas vezes, pessoal, muitas vezes, a gente chega na granja e vai ter ali 10, 12 coisas que a gente vai ter que pedir que melhore, que reforce. E agora, nesse momento, a gente acabou de ter uma reunião com o Ministério agora de manhã, e a ordem do Ministério para a gente manter a sanidade é tolerância zero. A gente passou 3 anos, já vai fazer 3 anos que eu estou só em Orleans, já andei em todas as granjas, em algumas, nas melhores menos vezes, nem tão melhores, muitas vezes a gente vai e volta e revisa o plano de ação e vai de novo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente entrou na granja, passou a recomendação, chega no corpo técnico, se não der resposta na mesma semana, sobe para o Ministério. O Ministério vem, olhou, interdita, não a loja. Porque a gente vai precisar manter esse status. Nesse momento, a gente vai ter que sacrificar um por todos. A gente não vai todos perder o status sanitário por causa de 2, 3 ali do lado que não cuidam e não cuidam sempre a mesma coisa, e a gente pede sempre a mesma coisa. Tu volta com um relatório de atividade, olha, eu te pedi isso em outubro do ano passado, em janeiro do ano, estou voltando agora em março, fez uma coisa só. Então a gente vai negociando, vai dando prazo, mas o pessoal precisa fazer, precisa agir, precisa demonstrar. Não é que eu pegue no pé do produtor de jeito nenhum. Conheço a maioria dos produtores já aqui. Cidasc está sempre de portas abertas, eu atendo todo mundo via WhatsApp, já deixo o WhatsApp por isso, eu falo para o pessoal, eu fico muito a campo. Então, para não perder a viagem até a cidade onde está, chama no WhatsApp, manda um áudio, pede a dúvida, pergunta a demanda que quer, o pessoal pede para a visita de certificação, pede para a situação de equinos, para eventos, tudo eu atendo. Mas a gente tem a contrapartida que é precisar de um retorno de vocês, trabalhadores, como eu cobro dos meninos técnicos. A gente fala o que para os meninos? Ó, tem que registrar a reclamação ali no livro da granja. Não estava feito isso, aquilo outro. Se tu não registrou, para mim, tu não fez. Mesma coisa o produtor, o trabalhador da granja, o arrendatário da granja. Chego lá, como é que está o controle de roedores? Tá, beleza, tranquilo. Pega o livro em branco. Beleza, tranquilo onde? Eu preciso do registro. Não, mas eu faço toda semana, só não anoto. Na vistoria para nós é como se não tivesse feito. Tem que pedir ao alguém, se não consegue fazer, ajuda para alguém, filho, amigo, namorado. Quem tem a letra mais bonita faz votação, escolhe, tanto faz. Mas a gente precisa que seja feito e seja registrado, certo? E a gente vai estar sempre aí com as dúvidas. Vamos levar isso aqui então para nós, tá? Vamos lembrar sempre da corrente. Como nós todos aqui somos elos fortes, e se nós dermos os braços, nós seremos mais fortes. E qual vai ser o mais perigoso entre nós? O mais fraco. Então, juntos a gente pode se fortalecer, isolando a nossa granja, cuidando todas as medidas higiênico-sanitárias, todos os checklists que devem ser feitos. Coisa bem básica, um banheiro bem limpo, para a gente entrar e ser obrigado a tomar um banho caprichado. Não tomar um banho desviando assim da sujeira do banheiro, com nojo de colocar o pé no chão. Bem caprichado. Toalhas limpas, chuveiro adequado para a gente poder tomar um banho, controle de tráfego, de fluxo, livro de visita para todo mundo que entra na granja, todas as recomendações
recomendações de quarentena, vacinação e medicação, não fazer nada da nossa cabeça, a gente precisa consultar o técnico antes de fazer. Por isso que nós temos o privilégio de ser integrados, né? Senão a gente estaria lá na subsistência, a gente tem que trabalhar em comum acordo, certo? Está sempre fazendo os monitoramentos, a gente acompanha essas coletas periódicas aqui junto com vocês. Erradicando doenças, a gente nem quer chegar nessa parte aqui, nós não queremos chegar em ter que erradicar um foco de influenza no município de Orleans. Tomara que a gente se encontre para comemorar que a gente não passou por esse momento tão desafiador. Cumprir sempre as auditorias, nós vamos ter bastante visitas do Ministério, nós já tivemos agora em março, teremos em abril e maio de novo. E o ruim da visita do mapa é que ela é visita surpresa, então temos que estar todos preparados, tá? Questão de estrutura, de bem receber o Ministério, da gente eu chegar a receber o Ministério e ele dizer, eu quero ir lá na granja número tal. E eu chegar lá e a minha cara cair no chão e eu morrer de vergonha. Isso não pode acontecer, tá? E aqui, ó, um momento que a gente está tendo hoje e que a gente tem que ter cada vez mais, que é da educação. Todos nós, a gente tem que estar se educando continuamente, cultivando os bons hábitos, superando os hábitos que não são tão bons, aquelas coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa. Se a gente transformar, tudo isso vai se tornar um bom hábito. Então, as nossas lonas, as nossas telas, as nossas telhas, né? A questão das árvores apenas no entorno, não precisa ter árvore frutífera em volta de granja, porque também atrai aves. A questão do piso, do escoamento das abelhas, certo? As telas a gente reclama bastante, porque a tela permite a entrada de aves, permite a entrada de roedores, tá? Ó, uma granja bem limpa, bem drenada, bem isolada, um sonho de consumo, tá? As nossas atividades, essa parte aqui é comercial, eu vou pular porque nós não somos comerciais. As nossas atividades dentro da granja são justamente para ser os olhos que vocês não têm lá, porque às vezes a gente entra na granja, vocês estão acostumados, é como a casa de vocês. De repente a gente entra de fora, eu entro, o técnico entra, opa, isso aqui não foi feito, isso aqui esqueceu, vamos melhorar esse outro aspecto, vamos melhorar aquele outro aspecto. E a gente sai de lá e volta, em muitas granjas eu digo, era aqui mesmo que eu tinha reclamado, era aqui, eu melhorei, quero ver tu falar de mim agora. Aí é o lado bom, aí é o que a gente precisa, tá? Se mesmo com toda essa força, com todo esse esforço, a gente acabar tendo um foco. Primeira situação, como a gente comentou, se for em aves migratórias, por enquanto temos a garantia do Ministério de que não iremos sofrer embargos, tá? Aos nossos produtos. Se acontecer na avicultura de matrizes ou na avicultura de posto comercial de corte, o que vai acontecer? A gente tem que fazer 3 quilômetros de erradicação. Por isso, muitas vezes, quando o pessoal chama para a gente deixar ampliar uma granja ou permitir a edificação de uma granja, às vezes o parecer é negativo, porque para não amontoar demais. Se eu amontoar demais, no momento que eu preciso fazer uma erradicação nesse raio, todo esse povo ali vai morrer abraçado. Então, a primeira ordem é que a gente vá imediatamente erradicar 3 quilômetros de raio. E aí, ó, o que o Ministério está negociando nesse momento? Esses 7 quilômetros de perifoco. O que vai acontecer nesses 7 quilômetros de perifoco? Isso está muito na dependência de quem compra os produtos do Brasil. É aqui que estão concentradas as negociações agora, tá? Mas fato é que, havendo a mortalidade em aviários, nós precisamos eliminar 100% do plantel. E aí entram outros problemas. Tem toda a questão do extermínio de massa de animais, tem a questão do bem-estar animal, dos grupos de proteção. A gente não vai torcer o pescoço de 150 mil galinhas um por um. Tem que ser um extermínio de massa, dentro do que preconiza a legislação, com o mínimo de sofrimento, com o máximo de bem-estar animal.
o máximo possível numa situação emergencial, que a princípio se fala na espuma de CO2. O aviário é vedado, é lançada essa espuma de CO2, muitas vezes nem é necessário. Eu mostrei antes ali para vocês que dá 90, 98% de mortalidade. Aí aqui o nosso problema é outro. O nosso problema é, aqui seria a simulação, tá, da espuma de CO2. O nosso problema é o que? Onde colocar em curto espaço de tempo um grande volume de aves mortas. E aí cada caso é um caso. Aqui nós precisamos muitas vezes da Defesa Civil, dos recursos do município, de máquinas, de homem, de patrola, de lugar para enterrar, profundidades adequadas para enterrar esses animais, evitar a contaminação dos mananciais de água, que são vida para a nossa granja também. Então aqui a gente vai ter, já é tudo alinhado no plano de contingência, né? A Prefeitura de Orleans já se colocou à inteira disposição, Defesa Civil também, para a gente precisando de recursos, para a gente trabalhar também junto com os órgãos ambientais aqui no município a favor. Em cada propriedade, cada granja tem a sua licença ambiental e a gente tem que ver onde é o lugar mais correto, se for necessário, alocar muitos animais mortos sem contaminar água, sem contaminar solo, sem dar risco desse vírus sair para o ambiente e continuar disseminando. Só que tudo isso aqui, pessoal, a gente deseja que não aconteça. Então, o que a gente quer que vocês guardem dessa pequena conversa do dia de hoje? É a questão da biosseguridade, porque essa está ao alcance de todos nós. Essa a gente tem treinamento, essa a gente está dentro das granjas periodicamente, o corpo técnico da Granja Faria também está dentro das granjas periodicamente. Aqui são notícias do mundo todo, né? Falando do tanto de bilhões de dólares de prejuízo que o pessoal está tendo no Canadá e América do Norte. Falta de frango, de peru eles tiveram para o final do ano, falta de ovos no mercado. A partir da semana passada, no Reino Unido, começou a ter racionamento de ovos. Tu entra no mercado, tu pode pegar no máximo 2 dúzias de ovos. Então isso é o desabastecimento, a falta da proteína animal. E nós somos responsáveis, todos nós aqui, por produzir essa proteína animal de excelente qualidade para lançar no mercado, tá? Então, como é que vocês vão estar atuando? Notificando o mais rápido possível mortalidade, diferença de comportamento do hotel. Cada um sabe aqui, só de entrar no aviário tu já sabe. Tá sobrando comida, as aves estão quietas, cadê o cocoricó? Opa, sem aves hoje não é o normal. Então, o que eu faço? Eu vou chamar o técnico da minha granja, vou notificar o mais rápido possível para a gente poder estar fazendo uma coleta para ver se é alguma doença ou o que está acontecendo naquela granja. Não? Não. Isso é, acho que está falhando. Isso é o compromisso de cada um, ficar bem atento, certo? Proteger sempre alimentos, água, a gente implica bastante também, o silo está usando, quando a pessoa vai abastecer o silo e deixa... Quando o pessoal vai abastecer o silo e deixa sujo ali no entorno, não deixa, aquilo atrai aves, aquilo atrai animais silvestres, água só de procedência. A gente brinca e fala assim, ó, não compra ovo do carro do ovo, faz aquele ovo morrer de fome, pelo amor de Deus, compra ovo só no supermercado. Frango, então, é absolutamente proibido vender galinha viva em carros. E se a gente viaja por aí, às vezes, a gente encontra. Isso aí, gente, o vírus fica na pena da ave, o vírus do influenza fica vivo durante 2 anos. Então imagina a ave voa, aquela pluma já tem, né, toda uma capacidade de ir para longe, vai contaminada. Então todas as medidas de biosseguridade que a gente conversou, todas as medidas, isso aqui era vídeo, também não vai passar. Todas as medidas de biosseguridade que a gente conversou
absurdamente importantes para que, como eu digo, num grande sonho, a gente consiga manter a nossa agricultura comercial, os nossos matrezeiros livre de influência. Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas eu confesso que eu estou apavorada, com medo de que isso aconteça, porque a gente pensa ali, ó, primeiramente na situação de cada um, certo? No que a gente vai passar. Nós já vivemos, quando eu entrei em saúde pública, ainda era estagiária lá em 1989, nós tínhamos a UGESC, lá no Rio Grande do Sul, e eram dizimados plantéis inteiros de suíno. E naquela época, foi uma época em que deu vontade de desistir da medicina veterinária, porque a gente viu o sofrimento de cada produtor, a gente viu muita gente tendo que abandonar a atividade por conta de uma doença que hoje a gente sabe que é bastante fácil de erradicar. Então, assim, ó, nós ainda somos livres de influenza aviária, vamos trabalhar juntos para que a gente consiga, tá? A Cidasc está sempre ali, ó, de portas abertas para vocês, tá? Esse número ali, 3466-1407, tem o WhatsApp, muitos de vocês já falou comigo por esse telefone, perguntem, tenham dúvidas, quer marcar um horário no escritório para conversar, marca um horário no escritório para conversar, chame sempre o integrador, comunique qualquer alteração, certo? Não façam nenhuma modificação na granja sem falar com o técnico que acompanha vocês. Às vezes a gente vai fazer uma coisa achando que não tem nada demais e é algo muito grave e comprometedor com o status sanitário da nossa granja. Limpeza e organização a gente não precisa falar, porque o aviário é a nossa segunda casa. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, certo? Então eu conto com a colaboração de todos vocês e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, em qualquer momento que vocês precisarem. Agradeço a paciência, a atenção e ao convite do pessoal para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada, tá, pessoal?